Okay. Modal verbs. The modal verbs. Rapidinho. Voltei. Okay, here we need to look for the modal verbs. What are those? They work for what? They are used for what? Modal verbs are auxiliary words that give an extra sense in the phrase. So whenever you want to give an extra sense in your sentence, in your phrase, you can use a modal verb. É justamente essa a palavra que a gente aplica principalmente para os modal verbs. Eles são auxiliares. São formas, são expressões que vão ser utilizadas nas frases para justamente auxiliar. Quem que eles vão auxiliar? Eles vão estar auxiliando diretamente os verbos principais, the main verb of sentence. Então, todos os verbos principais da frase vão ter esse apoio. Como? Peraí, teacher. Resume ou simplifica para mim. Beleza. Quem vai ser normalmente colocado como principal verb ou então main verb numa frase? São os verbos basais, os verbos no infinitivo que a gente vê lá desde o começo do primeiro nível. For example, how can I say sleep? Bacana, já tô falando. Acontece. How can I say bebê? Se quiserem deixar o microfone aberto agora, fica até mais fácil. How can I say bebê? Drink. Drink, perfect. Yeah. And how can I say comer? Eat. Eat, perfect. Let me put it here. How can I say trabalhar? Work. Work, okay. How can I say escutar? Listen. Perfect, listen. How can I say limpar? Clean. Can you repeat? Clean. Perfect, clean. And how can I say cozinhar? Cook. Cook, okay. I think we already have enough. So those ones are the principal verbs, the main verbs. São eles o principal contexto da frase. Se não tiver nenhum desses, a frase não vai ter sentido, não vai ser expressa nenhuma ação. Beleza. Se eu só disser, se eu falar a seguinte frase. Is that correct? Essa frase para vocês já parece completa, já parece certinho? Aparentemente sim, né? Sim, já está completa. Eu durmo todo dia, beleza? Mas e se eu quiser aplicar um contexto a mais? Se eu quiser dar um sentido um pouco diferente nessa mesma frase? Se eu quiser aplicar ou utilizar uma aplicação diferente dentro dessa frase? Posso fazer isso? Yes, we can. Como é que a gente pode dar um sentido diferente apenas adicionando uma palavrinha dentro dessa frase aí que já está pronta? Ela já tem um contexto padrão, mas eu quero modificar, eu quero falar algo um pouco diferente. Posso? Sim, através dos modal verbs. Quem são eles? Vou colocar os exemplos que nós vimos lá na unidade 5. We have should or shouldn't. We had must or mustn't. And also we had would
or like wouldn't. These are the modal verbs. Eles são o ponto principal da nossa gramática. Vou até colocar aqui para diferenciar. Modal verbs. Vou colocar em amarelo, que destaca. Não destaca nada. Vou botar azul. E aqui na primeira listinha, esses são os main verbs. Teacher, mas vai confundir minha cabeça a ordem. Para quem já lembrou deles e lembrou como posiciona, teacher, vai acabar me confundindo a posição que eles estão colocados aí. Beleza, vamos fazer uma troca. Colocar eles para cá e os main verbs para cá, para o outro lado. Essa frase aqui no meio, os modal verbs aqui e prontinho. Tá. A gente vai seguir mais ou menos essa ordem, essa sequência. Então, sempre que vocês quiserem atribuir um sentido um pouco diferente à frase, são os modal verbs que vocês vão utilizar antes dos verbos principais. Cada um deles tem uma aplicação. Um deles que a gente estudou lá no começo desse nível 2, lá em agosto, se não me engano, já tem um tempinho isso, é esse aqui, ó. Can. Do you remember can? Lembram dele? Yes. Yes? All right. O que o can expressa mesmo, vocês saberiam me dizer? Para que tipo de situações ou em que tipo de contexto a gente usa o can? Don't remember? No? Okay, no problem. Can we are going to use to express abilities. Sempre que vocês falam sobre uma habilidade, seja ela física ou mental, vocês colocam o can na frase. Como, por exemplo, vocês sabem dormir? Ou vocês têm a habilidade de dormir? Yes or no? Yes. Yes, all right. So here, look at this sentence. A frase original, I sleep every day. Mas e se eu quiser dizer, se eu quiser expressar que eu sei fazer isso, independente da frequência ali no final? Ou quem sabe que eu tenho a permissão, a possibilidade de fazer isso? Eu tenho um tempo próprio para fazer isso todos os dias. I can sleep every day. I'm giving an extra idea here just by saying can. That's the one. And how about should, que foi o primeiro que apareceu aqui. Should is the one we use when we talk about suggest. Oops. Suggestion, or when we talk about opinion. Whenever you want to give a suggestion or your opinion, you need to use should inside the sentence. Imaginem agora que vocês têm um amigo que vive no mundo da Kátia, da cachaça. E vocês têm que dar um conselho para ele. Que conselho vocês dariam para esse amigo? E como é que a gente conseguiria criar essa frase de opinião ou expressando um conselho usando o should? Teacher, não lembro. Vamos por parte. You, good. You should. Should. Should You should, ok. stop drink cachaça. Stop drink beer. Perfect.
Very good. So here is a suggestion. It's an opinion. Se eu tirar esse should, a frase continua fazendo sentido? Não. Não dos melhores, mas faz. Meio que eu tô falando, você para de tomar cachaça às vezes, depois volta. Esse às vezes eu adicionei para encaixar melhor ainda na cabeça de vocês. Mas ela, de certa forma, gramaticalmente falando, a estrutura tá ok, existe. Falando, às vezes, fica meio estranho, mas gramaticalmente a estrutura tá ok. Se eu adicionar o should, vai continuar fazendo sentido? Continua fazendo sentido. Só que em uma aplicação um pouco diferente. Ele passa a expressar uma opinião, que é justamente o que vocês querem passar. Ou então, um outro exemplo usando o should. Aquele sobrinho de vocês que não come nada saudável, só come Doritos. Nem Doritos, é aquele Militos verde, do pacote verde de R$1. É só isso que ele come durante o dia todo. E suco Tang. Vixe, ele é gostoso. Não, ele é gostoso, mas ele só come isso o dia todo. E junto, para empurrar o Militos, ele toma suco Tang. É verme isso aí. O que ele É deveria o bucho fazer? quebrado. Que conselho vocês dariam? O que ele deveria comer no lugar do Militos? You should to eat You. should to eat. In this case, just eat. Eu vou já explicar o porquê eu entendi a tua colocação do to aí. Por enquanto, sem o to. Vamos dar sequência. You should eat. O que ele deveria comer? Legumes. How can I say legumes? Agora. Quando tu mistura ali vários legumes, forma uma... Vegetais. Tu juntou ali os legumes e os vegetais. Salada. Dá uma... Salada. All right. How can I say in English? Salad. Salad. All right. Very good. You should eat salad. Essa frase, se eu tirar o should, ela continua fazendo sentido? Sim. Não. Sim ou não? Não. Vai ficar esquisito. Você come salada? Essa frase tá estranha? Ninguém sabe se é pergunta. Tá mais para um interrogativo, né? Cara de interrogativa? Informalmente até entraria como uma estrutura para interrogativo. No inglês, gramaticalmente não. Tá faltando coisa ali na frente. Mas pensem comigo. Essa frase, se eu disser para uma pessoa, você come salada, afirmando, é uma frase correta? Se eu chegar para Sirrame, você come salada? Existe? Existe. Desse jeitinho que tá aí, eu estou expressando uma opinião? Não, é uma afirmação, né? É apenas uma afirmação qualquer. Eu não estou expressando nenhum tipo de opinião. Mas eu quero fazer isso. Por querer expressar a sua opinião, eu preciso adicionar o modal verb, que vai ser justamente o should. Então, a frase original era You eat salad. Você come salada. Mas não é exatamente o que eu quero dizer. Eu quero dizer que você deveria comer salada. Então, eu adiciono o should. Esse should vai expressar essa minha opinião. Então, you should eat salad. That's my opinion. Ok?
Ficou confuso? Deu para entender? Não? Sim? Ok, Ok? ok. Amanda, Kelly, Beatriz, Simone, Paulo, Ok. ok? All right. Então, já vimos o should aqui. O segundo caso, eu vou até dividir eles dois. Sorry. We have must and mustn't. Do you remember the difference between them? For example, must. In which situations we can use must? Essa eu acho que vocês lembram. Obligation. Perfect, Rami. Very good. Must express obligation. O mustn't já vai ser o oposto direto de uma obligation. O mustn't expressa keep going. Proibição. Perfect. It's a prohibition. So, o must, obligation, mustn't, a prohibition. Então, toda vez que aparecer um must na tua frase, é uma obrigação, você tem que fazer aquilo. Mas, se aparece o mustn't, já é o oposto direto, você não tem esse dever. Na verdade, você não deve fazer aquilo. Você é proibido de fazer isso. Então, essa é a diferença entre os dois. Must, obligation, mustn't, prohibition. For example, dos verbos que aparecem aqui, de main verbs, do sleep, drink, eat, work, listen, clean and cook. Se vocês tivessem que usar um desses para expressar obligation, qual deles vocês colocariam? Aqui embaixo. Sleep. Sleep? Sim. Ok. So let's create a sentence. Não vale colocar nem I como pronome e nem you. Tem que usar outros pronomes ou nomes, propriamente falando. Um nome feminino qualquer. Bacana, Joelma. O verbo é o sleep. Mas nesse caso eu só estou falando que a Joelma dorme, assim como qualquer outra pessoa. I sleep, you sleep, Joelma sleeps. Nesse caso estaria até errado, porque está faltando a conjugação. Mas, calma, vocês não vão precisar se preocupar com esses sleeps aí, não. Porque eu preciso de alguém para expressar essa obrigação. Ela precisa fazer isso. E quando eu tenho esse modal verb, eu não me preocupo com conjugações. Que modal verb é esse que eu vou colocar aí antes do sleep? Para expressar essa ideia de obrigação, de obligation. Must. Must. Vamos enfatizar algum momento específico. Ela já está acordada há 3 dias. Ela precisa dormir quando? Ela já está que não se aguenta mais em pé, não consegue nem Agora. uma frase. Agora, como é que eu posso colocar isso agora aí no final? Now. Não, ok. Não. Joelma must sleep now. É uma obrigação, ela tem que fazer isso. Só por ter adicionado esse must na frase, pronto. Já mudou todo o sentido da frase. Ao invés de expressar uma ação rotineira, algo comum do dia a dia, talvez da Joelma, dormir, assim como parte da nossa rotina também, tem um pequeno diferencial por esse must. Já trocou a ideia de algo corriqueiro, rotineiro, e passa a expressar uma obrigação. Ou seja, algo que ela deve fazer, ela tem que fazer. Então, Joelma must sleep now.
Alright? E o que vocês proibiriam daqui, desses verbos principais? Algo que alguém não pode fazer, de jeito nenhum. Vou colocar aqui um nome. O que o José não pode fazer? O que ele é proibido de fazer? Não vale falar sleep, não vale falar drink e nem eat. Se já quiserem colocar o modal verb para indicar proibição, já podem falar junto. Mustn't. Aham. Cook. Aham. What? O que ele não pode cozinhar? Aí pode ficar José must hard work. Nesse caso, expressando uma obrigação. Vou colocar essa outra frase aqui junto. José É uma proibição aí, mustn't. ele não pode trabalhar duro. Não pode trabalhar pesado. No caso seria com outro verbo, né? Com work. Isso, então, work. Ok? Ele está operado, por isso que ele não pode trabalhar pesado. Would. Falta só esse brother aqui. Quem que esse would expressa? Should vai ser sugestão ou opinião. O must, obrigação. Mustn't, proibição. E o can, que a gente revisou lá da primeira unidade, expressa uma habilidade ou possibilidade. Would, ele também vai ser utilizado para uma possibilidade. Só que essa possibilidade expressa pelo would, ela é muito pequena mesmo, quase inexistente, quase zero, quase próximo do zero, da porcentagem zero. Então, por isso que would vai ser usado para situações muito difíceis de acontecerem. Existe uma possibilidade, mas elas são muito difíceis, tipo ganhar na loteria. Existe a possibilidade, mas é muito pequena a chance. É tipo 0,00001%. Existe, mas é muito pequeno. Então, para essas situações, nós colocamos would. E geralmente o would é para o resultado dessa ação. Se, por exemplo, vocês ganhassem na loteria hoje, o que vocês fariam por primeiro? Qual seria a primeira coisa que vocês fariam com o prêmio da Mega da Virada, por exemplo, com os 350 milhões? To travel. Ok. Sihami. Where, Sihami? Which place in the world? To Portugal. To Portugal, all right. Very good. You, Robson, what would you do? O que tu farias? Robson? Hello. O Pensando que tu aqui. faria?
travel to USA. Travel, all right. That's the same. Okay, so that's basically this one. A única coisa que eu preciso reforçar para vocês. Cada um deles vai ter uma tradução separada. O modal verb vai ser uma palavrinha e o verbo principal é outra. Por exemplo, o can. I can sleep every day. Eu posso dormir todos os dias. Eles são traduzidos separadamente. O único que não é traduzido separadamente e transforma-se em uma palavra só é quando vocês têm would na frase. Sempre que o would aparecer, ele transforma-se no sufixo ia. I-a. Vai entrar no final do verbo. Então, o verbo viajar, por exemplo, que a Sihami citou aqui, ao invés de falar Sihami viaja para Portugal, vocês vão dizer Sihami viajaria para Portugal. É justamente esse sufixo no final que vai expressar essa possibilidade reduzida dessa ação acontecer de fato. Lembrando, os demais são separados independentemente. Então, o should vai ser traduzido sozinho, separado do verbo principal. O must vai ser traduzido sozinho, separado do verbo principal. Would, separado do verbo principal. O mustn't, separado do verbo principal. O único que vai ser traduzido junto com o verbo, como se fosse uma palavra só, apenas adicionando o sufixo ia, é o would. Então, viajar transforma-se viajaria. Trabalhar, trabalharia. Estudar, estudaria. Comprar, compraria. E assim por diante. Ok? Ok. Alright? Professor, e nesse detalhe de acrescentar o to na frente do verbo? Perfeito. Obrigado por lembrar. Nesse caso aqui, dessa frase, desse segundo exemplo, stop to drink, esse to só apareceu porque ele está separando dois verbos. O modal verb, ele não é necessariamente um verbo, então não é preciso utilizar o to entre o modal verb e o verbo principal. Ele não entra aqui no meio. Eu só usei aqui o stop to drink porque stop é o verbo parar, é uma ação. E o drink é o verbo beber, também é um outro verbo. Então, no inglês, dois verbos nunca podem vir juntos. No caso, dois verbos principais, digamos assim. Eles nunca podem vir juntos. É por isso que esse to vem no meio para fazer essa divisão. Tanto é que o should apareceu, o modal verb, entre ele e o stop, que é o primeiro verbo que aparece na ordem lógica da frase, não tem nada aqui no meio. É porque justamente não tem necessidade do to no meio. Eu só usei, mais uma vez, o to aqui no meio, do stop e do drink, porque eles são dois verbos principais, digamos assim. Eles são dois action verbs, são dois verbos de ação. E toda vez que é um verbo de ação, a gente tem que separar com o to. Certo. Beleza? Beleza. Mais para frente, só complementando essa minha explicação. Mais para frente, vocês vão ver outras formas de modal verbs. Vocês vão ver modal verbs auxiliares. Caraca, é tanto auxiliar. Melhor dizendo, formas genéricas de falar a mesma coisa que vocês estão expressando com esses modal verbs aqui. O should vai ter uma forma genérica de falar a mesma coisa com uma palavrinha diferente. O can vai ter uma forma genérica de falar a mesma coisa com uma palavra diferente. No caso desses modais genéricos, aí sim vocês vão usar o to, mas por enquanto não se usa. Isso é mais para frente. Para que tu falaste isso agora? Para confundir nossa cabeça? Não, é para quando vocês chegarem lá na frente e dizer o professor mentiu para mim, aquele safado, e disse que não usava o to. Usa, mas agora não. Com esses modal verbs não usa. Só mais lá para frente com os modais genéricos. Vocês vão ver isso lá pelo quarto nível, mais ou menos. Que é quando a gente conseguir terminar todos esses, aí a gente vai para os genéricos. Fora a questão do to, alguma outra dúvida? Não. Não?
Deixa eu separar aqui só para ficar mais fácil de captar na hora que o pessoal que esteve ausente for ver. Vou tirar um print aqui dessa tela. Foi. Então tá, a gente entra agora na unidade 5. Para essa unidade 5 eu já tenho um slide. Só que, de novo, deu os 40 minutos, eu vou ter que encerrar aqui e já reabro a sessão. Não demorem para voltar.